Muito boa tarde a todos vocês, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa, lhe trazendo paz, harmonia. Dessa feita nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre mordomia. E a lição de hoje é a lição de número 5, que fala sobre a mordomia da igreja local. E o texto áureo que nós estaremos lendo hoje, ele se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14 e 15, que diz assim: Escrevo-te, pois, estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, Paulo, ele escreve essa carta endereçada ao seu filho na fé Timóteo, dizendo-lhe como convém andar na casa de Deus. Então, só nesse primeiro trecho nós podemos entender que não é de qualquer maneira que devemos andar na casa de Deus. Existe um parâmetro, existe um perfil, existe uma reverência, algo para ser seguido, não é de qualquer maneira. Então, nessa lição de número 5, nós estaremos falando sobre a mordomia da igreja local. Então, que o Senhor Jesus ele possa nos dar entendimento a você, sabedoria. Se você quiser participar também dessa live, quiser mandar um comentário, uma pergunta, quiser rechear a nossa aula, fica à vontade, tá bom? Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Vamos para uma pequena introdução, que se diz assim: a igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Nessa lição, refletiremos sobre as nossas responsabilidades quanto ao lugar no qual desenvolvemos nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo. Então, nessa lição nós vamos entender um pouco do lugar que nós vamos congregar, do lugar que nós estamos buscando Deus vivo, buscando o nosso Pai Celestial, onde nós estamos indo cultuar o nosso Deus junto com os irmãos em Cristo. Então, a igreja não é um lugar qualquer, não é um clube, não é um lugar onde a pessoa ela vai, deixa a sua casa e ela vai na igreja como um hobby, como um shopping, um parque de diversão. Negativo. O lugar chamado igreja. Igreja é templo. Templo, igreja. Não igreja, nós. Quando nós temos que entender o seguinte: primeiro de tudo, igreja, o Senhor Jesus, quando ele virá buscar a sua igreja, ele não vai buscar placa de igreja, ele não vai buscar a Assembleia de Deus, ele não vai buscar a Universal, não vai buscar a Congregação Cristã, ele não vai buscar a Quadrangular e muitas outras denominações. Ele irá buscar o corpo de Cristo, uma igreja remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Então, a igreja que o Senhor Jesus vai buscar, ela é feita de membros, aonde o cabeça é o Cristo. Mas aqui nessa lição nós estaremos falando sobre a igreja local, sobre o templo físico, sobre um templo físico que é uma parede, uma tenda, uma lona, às vezes é um céu aberto, mas é um lugar onde as pessoas elas se aglomeram, elas se reúnem para adorar o Senhor Jesus. Amém? Então no tópico 1 nós estaremos falando sobre a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Então, como administrar o valor da palavra de Deus? Ao longo dos séculos, Deus confiou a proclamação da sua palavra aos seus seguidores. Há mais de 1490 anos antes de Cristo, Deus falou com e por meio de Moisés,
essa referência se encontra em Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao 22, e no capítulo 17, no versículo 14. Tempos depois, falou por intermédio de outros profetas, a partir de Samuel até Malaquias. Então Deus ele fala com os homens há anos, há tempos, há séculos. Mas o interessante é o seguinte, que precisamos estar atentos ao chamado de Deus, como foi no caso de Samuel aqui, como foi o caso de Moisés. Eles foram chamados para ser libertador, eles foram chamados para ser proclamador da palavra de Deus. Hoje, pastores, evangelistas, discipuladores e professores da escola dominical são os mordomos que cuidam da evangelização e do discipulado nas igrejas locais. Olha o fundamento, olha que maravilha é você ser usado por Deus para estar ministrando a palavra do Senhor, ensinando, dialogando, trocando figurinhas sobre a palavra de Deus, sobre o reino dos céus, porque daí cresce em graça e cresce também em sabedoria, em conhecimento. Então, hoje pessoas comuns, igual eu, igual você, Deus ele usa, como diz o pastor Elianai, comedores de feijão, igual eu e você, para levarmos a palavra de Deus, para alicerçarmos pessoas na palavra, na presença de Deus. Então, tenham aprendido. Uma vez o pastor Moabel, que já dorme nos braços do Senhor, ele falou em uma de suas mensagens que a pessoa mais importante no mundo é o pregador do Evangelho, porque ele é uma pessoa condicionada a levar o rebanho de Deus até os céus. Então é essa pessoa que ela está condicionada. Às vezes você não é intitulado a nada. Às vezes você não foi reconhecido em nenhum ministério, em nenhuma convenção, mas você tem o chamado de Deus, você tem a chamada divina. Exerça essa chamada. Pega a palavra de Deus, evangeliza, chame uma pessoa, discipula ela, explica para ela qual que é o plano de Deus em relação à redenção, plano de Deus em relação à salvação, o que significa o batismo, o que significa os dons ministeriais, os dons congregacionais, os frutos do Espírito. Alicerce essa pessoa na palavra de Deus e nunca mais ela irá sair da presença de Deus. Hoje ela pode estar numa congregação, amanhã ela pode estar em outra, amanhã em outra, mas diante de Deus ela sempre estará em sua presença. Ela nunca vai deixar, porque ela está alicerçada. Nós iremos entender isso nessa lição. Fica esperto aí, que Deus vai falar com você, assim como está falando comigo. Amém? Espera-se que na liturgia do culto cristão a palavra de Deus tenha a primazia. Salmos 119, 11. Num culto, a pregação e o ensino da Bíblia Sagrada deve ter toda a prioridade. Se a mordomia da palavra for negligenciada, os prejuízos espirituais da congregação serão grandes e às vezes irremediáveis. Então é o seguinte, você pastor, você ministrante da palavra de Deus, no momento em que você for convidado, que você for levar a palavra de Deus, e a mensagem que você trouxer para a igreja não for cristocêntrica, se Jesus não estiver no centro da mensagem, é certeza que não haverá remissão de pecados, pessoas se reconciliando com Deus, pessoas não serão curadas, pessoas chegarão na igreja e sairão pior do que entrou, porque a mensagem não foi cristocêntrica, não foi pregado sobre Jesus,
foi pregado sobre um tema aleatório, foi pregado sobre algo de si para si, mas não de si para Cristo, ou de Cristo para nós. Então, no momento que a palavra de Deus é negligenciada, deixada de lado, deixado de pregar, deixado de falar a verdade, doa a quem doer. Se nós passamos a mão na cabeça sobre o pecado de uma pessoa, sobre o erro de uma pessoa, uma coisa é você chegar com os 2 pés no peito da pessoa condenando ela. Outra coisa é você chegar com um falar curador. Conversar com a pessoa, orientá-la, falar com o amor de Cristo, que Cristo pode redimi-la daquele erro que ela fez. Deus pode reverter o quadro daquela pessoa e salvar aquela alma. Mas a mensagem de Deus, ela tem que ser cristocêntrica. Pode usar uma alegoria, uma figura de linguagem? Pode, porque Jesus ele usava isso para as pessoas entenderem melhor. Jesus usava alegorias, figuras de linguagem. Jesus usava as parábolas para falar com as pessoas. Jesus falava sobre a parábola do bom samaritano para aquela região onde era Samaria. Jesus falava sobre o filho pródigo, porque aquela região tinha pastores, filhos que ajudavam seus pais durante ali, no manejo do gado, no manejo ali dos animais. Jesus falava sobre a dracma perdida. Jesus falava por parábolas, mas a mensagem era cristocêntrica, que Jesus salvava, que o Pai tinha misericórdia, que o Pai sempre está de braços abertos. Então, eu sinto uma alegria quando vejo um pregador trazer uma mensagem, e essa mensagem ele fala de Jesus, ele fala que Jesus ele salva o pecador, que Jesus ele salva do lago de fogo e do enxofre. Não fica bailando, falando, enchendo linguiça. Não, ele fala justamente daquilo que é para ser falado. A palavra de Deus ela tem que ter 3 alicerces. 3 alicerces para ser bem sucedido. Você que vai preparar uma mensagem para trazer para a igreja, ela tem que ter no mínimo 3 pilares. O primeiro, ela tem que confrontar a pessoa. A pessoa tem que se sentir na parede. Puxa vida, eu estou errando, eu estou pecando, eu estou. Em segundo lugar, tem que confortar. Poxa vida, eu estou errado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me mostrou aonde está o meu erro. Em segundo lugar, ela tem que confortar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Pai de misericórdia. O Senhor, mesmo eu sendo pecador, o Senhor me ama. E em terceiro lugar, ela edifica, ela fundamenta a pessoa. Então a palavra, ela tem que confrontar você, para você mudar de vida, mudar de conduta. Em segundo lugar, ela tem que confortar você. Poxa, eu errei, mas mesmo assim Jesus me ama. Em terceiro lugar, eu entrei pecador, eu vou sair pecador, mas eu vou sair pecador, mas Deus é o meu Salvador. Eu vou deixar de errar porque eu quero. Eu vou deixar de pecar porque eu gosto de pecar. Então, a mensagem do pregador, do mensageiro, ela tem que confrontar o nosso eu, o nosso ego. Ela tem que consolar. Em terceiro lugar, ela tem que edificar. Você tem que sair dali edificado. Se a pessoa ela sair, você trouxe uma mensagem, eu trouxe uma mensagem na noite, durante o dia, para a igreja, para a congregação. Se a pessoa ela sai dali leve, pensativa, poxa vida, eu estava indo de mal a pior. A Bíblia fala que a sensação de bem-estar leva para a morte. Poxa vida, eu estava caminhando para a morte, mas eu fui alertado. E Deus,
Ele me dá condições para me caminhar, para que eu possa caminhar mais uma milha. A mensagem foi bem recebida e Deus está agindo na vida da pessoa. Amém? Bora lá para a lição então. A mordomia na evangelização e no discipulado. Então nós entendemos no primeiro tópico que se a mensagem pregada sobre as pessoas através do pastor, através do evangelista, do presbítero, do diácono, do dirigente, de qualquer líder, se ela não for cristocêntrica, ela não vai servir de nada. Problemas irreversíveis podem acontecer, mas se ela é cristocêntrica, almas serão ganhas para Deus. Então, a mordomia na evangelização. Então, a igreja local, ela tem por obrigação ganhar almas para o Senhor Jesus. Precisa haver a evangelização, o ganhar almas. Não ficar pescando no aquário do vizinho ali, mas sair das 4 paredes e ir até a casa, na rua, nas praças, ganhar almas para o Senhor Jesus. Então, a mordomia na evangelização e no discipulado. Uma das melhores formas de se exercer a mordomia da palavra de Deus, ou a administração da palavra de Deus, é evangelizar todos os tipos de pessoas. Todos os tipos. O pobre, o rico, o negro, o branco, o japonês, o mameluco, o cafúcio, enfim, todos. Todos. Então, Cristo, a Bíblia fala que a religião pura e imaculada é visitar os pobres, as viúvas, os necessitados, os enfermos. Essa é a verdadeira religião. Mas como eu toquei sobre uma religião aqui, que acabei soltando, mas é porque Deus quer que eu fale isso. Deus quer que eu fale isso. Hoje eu sou evangélico, eu creio na palavra de Deus, eu creio no evangelho de Cristo Jesus. Eu sou cristão, porque eu sou seguidor de Cristo, então eu sou cristão. Mas aqui, a palavra de Deus, ela quer ser alcançada pelo cristão, pelo evangélico, pelo católico, pelo umbanda, pelo quimbanda, por todas os clérigos religiosos, porque Deus irá buscar uma igreja. Ele não irá buscar uma placa de igreja, ele irá buscar uma igreja. Então, engana-se você que Deus vai buscar só a tua igreja, só o povo da sua igreja, como tem uma seita aí, tem uma igreja aí, se você der uma pesquisada, eles acham que é só as pessoas que frequentam a igreja deles que serão salvos. Mas estão enganados. Estão enganados. Porque Jesus virá buscar uma igreja santa, sem defeito, imaculada. Sem mancha, sem nada. Então, se você está diante de Deus sem acusação, no momento em que Jesus vier a buscar a sua igreja, Deus irá te abençoar. Deus irá levar você. Estaremos com Deus, estaremos com o Senhor Jesus 7 anos no céu. E no período de 7 anos que estaremos no céu, a igreja, lá em Apocalipse ele fala, vi a nova Jerusalém descendo do céu adornada. A nova Jerusalém descendo do céu adornada. Iremos morar na terra. Não iremos morar no céu. Iremos morar na terra. Será um novo céu e uma nova terra. Deus não irá destruir essa terra como muitos afirmam. Deus irá repaginá-la. Deus irá... Tudo aquilo que o sistema mundano, tudo aquilo que o diabo infiltrou, colocou aqui nesse mundo, ele irá destruir, junto com o anticristo, o falso profeta, o diabo, seus demônios. Então nós iremos morar aqui mesmo na terra. Mas
com o próprio Senhor Jesus, com a igreja santa, pura. Não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá maldade, nada. É o que nós queremos, almejamos isso. Amém? Vamos a seguir. Então, esses tipos de pessoas que Deus quer que nós venhamos evangelizar se encontram em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. De acordo com essa demanda, a palavra de Deus deve ser proclamada a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Somente ela pode transformar o interior das pessoas. O que é tempo e fora de tempo? Tempo é o seguinte: eu separei um tempo para estudar essa lição e eu estou trazendo a lição para vocês. Então isso é a tempo. Eu vou na igreja trazer uma mensagem para a congregação ali, para a igreja, é a tempo. Eu fui convidado para trazer uma mensagem para a escola dominical, é a tempo. E o que é fora de tempo? Fora de tempo é quando não é programado. Quando é programado, é a tempo. Quando não é programado, quando você está no ônibus e Deus fica incomodando você para você falar de Cristo para aquela pessoa, que você fez a leitura corporal, Deus mostrou para você que ela está aflita, e você chega e fala de Cristo Jesus para aquela pessoa, para que ela venha entender que aquele sofrimento Deus pode reverter em alegria. No momento que você está andando na rua, cria-se uma situação ali onde você encontra uma pessoa, também você fala do amor de Jesus. Então, fora de tempo é no momento que não é programado, que nada foi programado. Isso é fora de tempo. Então nós precisamos ficar atento com isso. Levar a palavra de Deus a tempo e também fora de tempo. Cafezinho? Cafezinho é bom. Vamos lá. Todavia, paralelo à evangelização, deve ocorrer o discipulado. Outra coisa importante. Então esse discipulado ele não pode ser também apenas um discipulado. Tem que ser um discipulado eficaz. Em Mateus capítulo 28, no versículo 19, diz sobre isso. Por quê? Porque não adianta nós apenas fazermos a evangelização, fazer aquele convite, vamos lá conhecer a minha igreja, vamos lá conhecer onde eu congrego, vamos lá que Jesus tem uma palavra importante para você, para sua família, Deus pode te curar, Deus pode te libertar. Não sei como que é como você aborda as pessoas na evangelização. Eu não sei. Isso aqui foi alguns exemplos que eu dei. Então, assim, quando a pessoa ela aceita o convite e vai para a igreja, ela está indo um dia, vai no outro dia, no outro culto, de repente ela está firmando, é o momento de você sentar e conversar com a pessoa e discipulá-la. Mas se esse discipulado não for eficaz, se você não fazer um plano de discipulado ali, não separar algo que a pessoa precisa, porque cada pessoa é um jeito. Tem pessoas que elas já são cristãs, às vezes ela está desviada, às vezes tem um princípio cristão porque o pai ou o avô foi. Então a abordagem para cada alma, para cada pessoa é diferente. Então não é de qualquer jeito. Por isso que em Mateus, no capítulo 28, fala sobre um discipulado eficaz. Porque o discipulado, ele edifica a pessoa, ele firma a pessoa na palavra de Deus. Que é a mordomia da palavra exercida de maneira pessoal no curto, médio e longo prazo. Então entendemos que tem pessoas que no momento em que você está fazendo o trabalho de discipulado, tem pessoas que ela entendem rápido a mensagem. Elas querem porque querem mudança, elas querem entender, elas querem conhecer o Senhor Jesus, elas querem conhecer, elas querem desenvolver o trabalho, elas querem. E elas fazem por onde? Curto prazo. Em pouco tempo a pessoa já está firmada ali, não precisa mais, como diz algumas igrejas, não precisa mais daquele anjo para ficar acompanhando. Mas tem pessoas que demoram um pouco mais, já é médio prazo, tem pessoas que é a longo prazo, que você precisa ficar
meses ali firmando a pessoa, tirando dúvidas, às vezes anos, e a pessoa está ali, e você tem que ter paciência, você tem que sentar e conversar, passar a matéria, conversar, tirar dúvidas. É assim. No ministério do Senhor Jesus, os discípulos, ali aparece 12 discípulos que estavam próximos do Senhor Jesus. Depois de Judas, teve mais um. Então, assim, teve 13 discípulos que estavam próximos do Senhor Jesus. Mas a Bíblia não diz. Podemos entender que tinha mais de 12 discípulos. Porque quando Jesus manda os 70, então eram os 70 apóstolos, 70 discípulos, mais os 12. Então foram 82 naquele ide que o Senhor falou. Ide, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, tudo aquilo que nós já conhecemos. Mas tinha os 12 que era o time de Jesus, que estavam próximo dele. Mas tinha mais gente. Tinha mais gente. Só que no ministério de Jesus, que foi mais ou menos 3 anos e meio, quase 4 anos, ainda não aprenderam tudo. Pedro ainda negou Jesus. Judas beijou Jesus, traiu Jesus. Muitos outros ali pisaram na bola. 3 anos e meio, quase 4, ao lado do mestre, ao lado do Rabone. E Jesus teve que ter paciência com eles. Imagine nós, réis mortais que estamos a cada dia mudando, em mutação, crescendo, em graça, em conhecimento. Pessoas estão vindo, às vezes tem menos bagagem que a gente está passando a bagagem que a gente tem para as pessoas. Temos que ter cautela no falar, temos que ter paciência, temos que pedir graça, sabedoria, para que nós possamos falar as coisas com amor, ter um falar curador, não falar de qualquer jeito, não fazer um discipulado de qualquer maneira, não trazer uma aula de qualquer maneira, estudar a lição, rever, ver os textos ali. Só assim Deus pode ser glorificado na sua vida, no seu ministério, na vida da pessoa. Bora lá para a lição. Onde há real discipulado, a maior parte das pessoas permanecem em Cristo. Mas quando o discipulado é ignorado, esse dado cai vertiginosamente. É o que acabamos de dizer. Quando o discipulado ele é bem feito, a pessoa pode sair da congregação que ela foi discipulada, ela pode ir para uma outra congregação, numa outra igreja, mas ela não vai abandonar Jesus, porque ela está alicerçada. Hoje a pessoa congrega na quadrangular. Se ela foi bem orientada, se ela foi bem discipulada ali, a palavra de Cristo foi bem pregada, orientada, aquela pessoa, ela pode até sair daquele ministério, entrar na Assembleia de Deus, entrar na congregação cristã, entrar na quadrangular novamente, entrar em qualquer outra denominação, ela não vai abandonar Jesus. Porque ela entendeu o real significado da cruz do Calvário na vida dela, ela entendeu o real significado do plano de Deus através do Senhor Jesus em relação à salvação da humanidade, e ela entende que sem Cristo ela não é nada. Ela não vai abandonar Jesus. Agora, quando o discipulado ou a mensagem não é cristocêntrica, o ministério da pessoa, a vida da pessoa, infelizmente tem muitas pessoas desigrejadas, tem muitas pessoas afastadas de uma congregação, não digo nem de Jesus, mas está longe de uma igreja. A Bíblia fala que precisamos congregar, a Bíblia fala que precisamos estar em comunhão com a igreja. Muitos não vão, porque quando chega numa congregação, chega numa igreja, o que acontece? É uma irmã que fica olhando de cara feia para outra, é um irmão que fica olhando
com soberba em cima do outro irmão ali. A irmã usa saia, a visitante vem, porque não veio de saia, fica esnobando, vira o rosto, não cumprimenta. O irmão está de terno todo bonitão ali, de repente vem um visitante ali, aí está de calça jeans, ou às vezes está de bermuda, às vezes está de chinelo, não recebe bem. É assim que Jesus ensinou, você me ensinou. O último ensinamento de Jesus, antes de ser preso, antes de receber o beijo da traição, foi em portas fechadas, na cerimônia do lava-pés. Então, esse é um tema que nós estaremos estudando depois que terminar sobre a mordomia cristã. Temos aí mais ou menos ainda umas 9 lições para passar sobre mordomia. Mas estaremos voltando sobre esse tema, o significado do lava-pés, que o Senhor Jesus fez na noite da Santa Ceia. Espero você lá. Deus abençoe. Então, quando a palavra de Deus, o discipulado, ele não é bem feito, a perda é irreparável. Enquanto uma pessoa está dentro da igreja, você ainda consegue trazê-la perto de Cristo. Você consegue trazê-la perto de você. Você consegue ainda orientá-la. Agora, quando a pessoa sai da igreja e não quer retornar, aí se torna difícil. Eu trabalho no hospital como instrumentador cirúrgico. Quando eu oriento o paciente, uma das coisas que eu falo para o paciente é o seguinte: no pós-operatório, cuide-se para não cair, não torcer, não bater o membro operado, porque a re-ruptura é pior que a ruptura. A reoperação é pior que a operação primária. Então, quando a pessoa está dentro da igreja, é mais fácil de você trabalhar com ela. Agora, quando a pessoa está dentro da igreja e sai da igreja, se torna mais difícil. Infelizmente, os dados apontam isso. Quantas pessoas não querem voltar para a sua igreja? Quantas pessoas que você conhece, que você convida para ir assistir um culto lá na igreja que você frequenta, e a pessoa fala, ali eu não piso mais. Triste isso. Porque ela não está negando você. Não está dizendo não para você. Ela está dizendo não para Jesus. Pense um pouco. Está dizendo não ao seu convite, porque às vezes a pessoa te considera, ela ama você em Cristo Jesus. Poxa, fulano, não é nada com você. Você sabe que eu considero. Pô, você é uma pessoa excelente, cara. Sua conduta é exemplar. Sua vida, sua família. Poxa, cara que eu gosto muito. Mas ali naquela igreja eu não vou. Me desculpa. O cara até é educado com você. Então, muitas igrejas, infelizmente, perdem membros. E o reino dos céus fica tardio em vir buscar a igreja dele. Jesus está às portas. A Bíblia fala que o que impede de Jesus vir buscar a igreja dele é a igreja. Voltando à palavra. O que impede de Jesus vir para a luta do Armagedon é a igreja. No momento em que a igreja for arrebatada, Jesus virá e haverá a luta do Armagedon. Então, precisamos entender que se eu, Lincoln, como líder espiritual, em algum lugar da congregação que eu participe, às vezes, eu sou responsável de cuidar de 3 pessoas ali na igreja, discipular 3 pessoas ali na igreja. E o outro irmão ele está responsável para discipular 1.500 pessoas. Para Jesus, temos pesos iguais. Jesus, quando vier, ele vai requerer
A alma daquelas pessoas que foi depositada a confiança para aquele líder. A alma daquelas 3 pessoas vai ser requerida de mim. Então, o que impede de Jesus voltar e acabar com Satanás é a igreja. Enquanto eu, como líder espiritual, você como líder espiritual, você como evangelista, você como diácono, como cooperador, como um servo de Cristo que não é intitulado a nada, não passou por convenção, não passou por nada, mas você prega a palavra. Se nós não fizermos um trabalho bem feito, Jesus está assim, ó, prestes a entrar. Aí ele vem e não vai, vai e não vai, vai e não vai. Ele fica, por quê? Porque a igreja ainda não foi arrebatada. Estamos segurando a igreja, estamos segurando o evangelho, estamos segurando as almas e não podemos fazer isso. Como diz aquele hino da harpa, solta o cabo da nau. Tem que soltar esse cabo. O cabo da nau que segura ali o navio. Precisamos soltar. Precisamos, como diz ali, aproveitar a vibe. Precisamos, o universo, veja só, o universo ele vibra. O universo ele vibra. Esse som que você está me ouvindo, ele bate no meu tímpano, ele bate no seu tímpano, ele vibra. Essas vibrações no meu tímpano, no seu tímpano, ele se transforma em voz. Ele se transforma em voz. As nossas amígdalas aqui, as nossas cordas vocais, elas vibram. Então, por isso que você ouve a minha voz, porque elas vibram. Então, o universo, ele vibra. As notas musicais, eu já falei aqui, as notas musicais, o som da natureza, o som do universo, eles vibram em Lá maior. Mas os instrumentos, eles são afinados em Mi maior. A maioria dos instrumentos. Então, precisamos vibrar com Deus. Precisamos aproveitar essa vibe, precisamos aproveitar essa vibração. Se você está indo bem no seu ministério, está vibrando bem no seu ministério, continua. Não puxa o cabo. Não breca o cabo. Deixa aí, deixa seguir. Se o teu ministério está indo de vento a popa, vai em frente. Se o pastor quer consagrar você a diácono, aceita. Se o pastor quer consagrar você a presbítero, aceita. Se ele quer consagrar você a evangelista, aceita. Se ele quer te levantar a pastor, auxiliar, aceita. Se ele quer a bispo, a reverendo, seja o raio que for. Seja o que for. Se Deus está te condicionando através dessa consagração, no momento que nós recebemos uma consagração, nós estamos tendo carta branca para o reino dos céus. Quando o pastor, o líder espiritual, ele quer te dar um cargo, ele quer te envolver em um cargo para que você venha a ter um encargo na congregação, ele está condicionando você a você trabalhar com mais cartas na mão, para você trabalhar com mais liberdade. Ele não está te intitulando para que você venha preencher o espaço de alguém. Negativo. Outrora eu imaginava que era assim. O pastor está me colocando em tal posição porque está faltando obreiro na casa do Senhor. E não é assim. O pastor está me colocando naquela posição para que eu possa ter autoridade espiritual sobre tal situação. Então, assim, existe no reino dos céus as hierarquias. Tem os anjos, tem os arcanjos, tem os serafins, tem os querubins. No reino dos céus é assim. Existe as hierarquias. Cada anjo, cada cargo tem o seu encargo. Aqui na igreja local é a mesma coisa.
O cooperador, ele não tem a mesma função do diácono. O diácono não tem a mesma função do presbítero. O presbítero não tem a mesma função do evangelista. E o evangelista não tem a mesma função do pastor. Mas, se você é presbítero e não tem evangelista, você vai exercer a função. Se você é cooperador e não tem o diácono, você vai exercer a função. Você não vai deixar de trabalhar porque não tem aquela pessoa que está apta para exercer aquela função. Por isso que o discipulado eficaz, ele edifica a pessoa, ele firma a pessoa ali. Então, precisamos tomar atento com isso. O reino dos céus não para porque você não quer fazer. A obra de Deus não vai parar porque você vai ficar bicudo, porque você não está trazendo uma mensagem para a igreja. A obra de Deus não vai parar porque você fica bicudo, porque a irmã não olha para você, porque o irmão não olha para você. Não, a obra de Deus vai continuar. Só que ela poderia ser mais rápida, mais acelerada, se você deixasse de olhar para isso e olhasse para Cristo Jesus. Estamos falando sobre o quê? Títulos? Não, estamos falando sobre a mordomia da igreja local, que é a administração da igreja local. Precisamos saber administrar os nossos sentimentos, o nosso ego. Lembra lá no início da mensagem que precisamos que a mensagem pregada na igreja ou para as pessoas precisa ser cristocêntrica e não egocêntrica? Então deixa. Paulo falava, quando eu era criança fazia coisa de criança, hoje eu sou adulto. Seja maduro, madura. Irmão Lincoln, poxa vida, faz tempo que não me chamam para pregar. E daí? Você está me vendo, não está me vendo? Agora é exatamente quase 5h27 agora. 5h27 da tarde. Qual igreja que está aberta agora está tendo reunião? Qual igreja que está aberta agora, neste momento, está tendo uma reunião onde que a palavra de Deus está sendo ministrada? Dá para contar na palma de uma mão quantas igrejas estão. Mas pega o seu celular. Olha quantas pessoas estão me assistindo agora. Olha quantas pessoas irão assistir esse vídeo depois. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte. Hoje temos ferramentas que podemos trabalhar. Não é porque você não é convidado para trazer uma mensagem na igreja local que você vai ficar bicudo com o irmão. Não é porque você faz tempo que não é convidado para trazer um louvor, trazer algo para a igreja, que você vai deixar de plantar para o reino. Olha quantas ferramentas temos. Temos o YouTube, temos o Instagram, temos o WhatsApp, o Telegram, temos um monte de ferramenta. Quer pregar a palavra de Deus? Pega o celular, faz igual eu estou fazendo. Precisa de altar? Precisa de púlpito para você trazer a palavra do Deus vivo? Precisa? Não precisa. Pega, estuda a palavra de Deus, faz ali as suas anotações, escreve os tópicos que você quer falar. Isso se chama discipulado. Discipule através da internet. Tem pessoas que são proibidas de ir para a igreja. A minha esposa mesmo, quando ela era jovem, ela conta em seus relatos, no seu testemunho, que tinha momentos que ela era proibida de ir para a igreja. Ela chorava, porque ela tinha vontade. E hoje não. Hoje ela está casada comigo e nós vamos junto para a igreja. Ela dá graças a Deus. Então precisamos entender o seguinte: não deixe de fazer a obra de Deus por estar bravo com alguém, por estar bicudo com alguém. Peça perdão, peça desculpas.
tenha um falar curador. Seja educado. Quando for conversar com uma pessoa, deixe ela conversar. Estudos apontam que quando eu converso com alguém, em torno de... Com licença, só um minutinho. Com licença, desculpa. Meu filho chegou do quarto. Então, assim, estudos apontam que quando eu estou conversando com alguém, em torno de 16 segundos eu sou interrompido. Você pode fazer o teste. Você está conversando com uma pessoa. Aí você vai contando mentalmente. Conversando e contando mentalmente. Em menos de 16 segundos, ela já vai te interromper. Ela vai entrar com um argumento, ela vai te bloquear, ela vai mudar de assunto. Então, assim, quando você estiver conversando com uma pessoa, espere ela terminar o raciocínio dela, daí você entra com o seu. É assim. O importante é você se acertar com essa pessoa e o reino de Deus, a palavra de Deus ser pregada. Então é isso aí, vamos lá. No tópico 3 vai falar sobre a mordomia dos dons espirituais. Então, precisamos saber administrar os dons espirituais. Lembrando que o dom não é seu. Iremos ler aqui. Os dons espirituais são concedidos por Deus para dar poder e unção à igreja. Então, o dom, ele traz poder para a sua igreja. O dom ministerial, ele traz. Eles confirmam a pregação da palavra, a fim de glorificar a Cristo. Então, assim, o dom da palavra, o dom da pregação, o dom de louvar, o dom de cantar, qualquer tipo de dom, ele serve para edificar a igreja, para afirmar e glorificar o nome do Senhor Jesus. A Bíblia mostra que os dons espirituais foram confiados unicamente à igreja, ou seja, aos salvos. Então, se você tem um dom, o dom da palavra, o dom de orientar, tem um falar curador, é um dom. Você tem mel no falar. Você repreende a pessoa com amor. É para edificar a pessoa, edificar a igreja. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da uniforme graça de Deus. Então, assim, que se encontra lá em 1 Pedro. Vamos ler que é interessante essa parte aqui. 1 Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, no versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, olha a palavra administrar. Administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, assim, tudo o que nós fazemos, se não for para glorificar a Jesus na nossa vida, na igreja, não serve de nada. E ele fala também, precisamos o que? Administrar. Precisamos ser bons mordomos, bons despenseiros. Na Bíblia, há orientação para o uso correto dos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40.
mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, precisamos ter ordem e decência no culto. Aquele que louva não pode gritar, aquele que toca um instrumento não pode estar mais alto que o outro, tem que estar uniforme. Aquele que traz a mensagem de Deus tem que trazer com ênfase, tem que ser uma mensagem cristocêntrica. Sem gritos, sem giros, sem rodopios, sem voar no espírito, sem jogar o paletó no irmão, nada disso. Tem que ter decência, respeito para com a pessoa. Então, o que nós entendemos ali no tópico 1, né? Então, a mordomia dos bens espirituais envolve a valorização da palavra de Deus, a evangelização e o discipulado dos usos espirituais. Então, entendemos sobre a mordomia da palavra de Deus, sobre o discipulado e sobre os dons espirituais. Quais são os dons espirituais que você tem? Ou que você está exercendo? Exerça com sabedoria. Não seja arrogante. Não seja soberbo. Seja humilde. A Bíblia fala que nós precisamos estar tardio em falar, mas ser rápido para ouvir. Precisamos estar atento para ouvir. Ser rápido para ouvir. E tardio em falar. Quantos minutos você gasta por dia em ler a palavra de Deus? Em se preparando para um discipulado? Quanto tempo? Quantas vezes na semana você evangeliza uma pessoa? São perguntas. Você acompanha algum novo convertido na sua igreja local? Você se preocupa com o exercício dos dons espirituais? Porque os dons não é o dom, ele é algo, uma ferramenta. O dom, ele é uma ferramenta emprestada por Deus. Enquanto você estiver administrando, ele está em você. O dom não é para você, o dom é para a igreja. Enquanto o dom estiver em você, você precisa administrar, você precisa regar ele. Você precisa molhar, você precisa podar ele, você precisa dar uma arrumada, você tem que dar uma organizada, como diz lá em 1 Pedro. Bons dispenseiros da multiforme graça. É algo imerecido, eu não mereço, mas eu tenho. Você tem um dom do ensino, beleza, mas não é seu. Deus, pela sua infinita graça, concedeu a você o dom do ensino. Como que você vai ensinar se você não estuda? Aonde que vai vir o entendimento da palavra se você não estuda? Se você tem o dom do louvor, vamos supor, você toca. Se você não estudar, em algum momento, você vai passar vergonha. Em algum momento não vai ser aquele louvor lindo, maravilhoso, que é para glorificar o nome de Jesus na vida da pessoa. Então nós precisamos estar atento com isso. Então que Deus venha a ser glorificado na sua vida. Agora nós iremos entrar num ponto principal, um ponto muito importante. Que é a mordomia da ação social da igreja. Algo muito importante. Então precisamos saber sobre a administração da ação social na igreja local. A assistência social no Antigo Testamento, encontramos o fundamento para a obra da assistência social. Nos Salmos, Davi, homem de Deus, analisando a situação do próximo, afirmou: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso está em Salmos 37, no verso 25. Então, certamente, já com idade avançada, o salmista podia concluir que o Jeová Jiré não desampara jamais aqueles que o servem. Então, também tem uma referência em Salmos 28, no verso 3 e 4. Então, nós entendemos que no momento
em que a igreja local ela exerce bem a administração da ação social, não existe e não existirá nenhum necessitado. Porque existe uma administração, existe um repartimento ou uma repartição de tudo aquilo que entra, tanto de dízimos, ofertas, alimentos, votos. Nos Provérbios, o sábio escreveu: informa-se o justo da causa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. Provérbios 29, 7. O texto mostra que não podemos nos omitir quanto à necessidade de nossos irmãos. Então, quando você vê um irmão necessitado, um vizinho necessitado, uma pessoa lá na empresa onde você trabalha necessitada, faz um movimento ali. Faz um movimento, não para você se aparecer. Faz um movimento para que você consiga levantar valores, para que ele possa pagar a água, a luz, compromisso que ele tem, às vezes um automóvel que ele usa para o trabalho, às vezes um alimento, às vezes uma mistura, um iogurte para as crianças. Faça um movimento, faça ação social. E a corrente do bem, ela começará com você e não vai terminar. Porque um dia alguém me ajudou. Hoje eu estou ajudando alguém. Esse alguém lá na frente vai ajudar alguém. E assim vai, assim vai. Não podemos pensar só em nós. Nos profetas, Isaías, o profeta messiânico, clamou por necessitados, em Isaías capítulo 1, no versículo 17. Jeremias, o profeta das lágrimas, falou em defesa dos oprimidos. Isso se encontra lá em Jeremias capítulo 22, no versículo 3. O profeta Ezequiel não deixou de contribuir, protestando contra Jerusalém pela sua omissão em atender os pobres. Ezequiel no capítulo 16. Então, precisamos entender isso. Ezequiel 16, 49. Zacarias foi usado por Deus de igual modo para exortar sobre o cuidado com os necessitados, incluindo órfãos, viúvas e estrangeiros. Zacarias 7, versículo 9 e 10. Então, a Bíblia ela é recheada de homens que puderam contribuir para a ação social na vida daquela pessoa. Órfãos, viúvos e necessitados. Quem você viu ou está vendo hoje que está passando por necessidade? Olha quem entrou lá, minha velhinha. Seja bem-vinda, mãe. Deus abençoe a senhora. Te amo. Assistência social do Novo Testamento. Aqui também encontramos fundamentos para a obra de Deus na ação social. Nos evangelhos, Jesus, em seu ministério, multiplicou pães e peixes 2 vezes para alimentar as multidões. A primeira multiplicação está em Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21. E a segunda multiplicação está em Mateus capítulo 15, versículo 29 ao 39. Isso indica que Jesus deu muita importância à necessidade de socorrer os famintos. Assim, na igreja local, os cristãos têm o privilégio de prover o alimento necessário para aqueles que necessitam do pão cotidiano. Então, assim, se você vê uma pessoa necessitada e você tem condições de ajudar aquela pessoa, ajude. Porque, como diz aqui o comentarista, você tem o privilégio. Você tem o privilégio. Então, que Deus venha dar vários privilégios para você. Que Deus venha dar vários privilégios para mim. Que eu possa ajudar uma pessoa. E já notou que quando você ajuda alguém, você se sente bem? Você não se sente legal assim? Não é gostoso você ajudar uma pessoa? Só que no momento em que você ajudar a pessoa, não precisa tirar foto, fazer vídeo, jogar na internet para dizer que você está fazendo alguma coisa. A Bíblia fala o que a mão direita faz, a outra não precisa ficar sabendo. Então, quando você ajuda uma pessoa,
Deus, ele é glorificado na sua vida, a pessoa, ela se sente acolhida e Deus, ele é firmado na vida da pessoa. Você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde ela irá aparecer lá na sua congregação, lá na sua igreja, porque um dia você socorreu essa pessoa e por forma de gratidão a Deus em primeiro lugar e em segundo lugar a você, ela vai visitar, ela vai fazer uma visita lá na sua igreja, ela vai presenciar um momento que eu trouxer uma mensagem, ela vai. E se ela não for, também não tem problema. O importante é que Deus te usou. Você teve o privilégio de ser usado por Deus para ajudar aquela pessoa. Agindo para a glória de Deus e o alívio do próximo. Não precisamos, portanto, do socialismo ou do marxismo ou da teologia da libertação, braço auxiliar do marxismo, que desacraliza o evangelho e politiza o reino de Deus, para acolher os cuidados, para acolher e cuidar dos necessitados. Os representantes dessas ideologias usam um ideal supostamente nobre para escravizar pessoas e perpetuarem-se no poder. Infelizmente, o nosso país, bem como de toda a América Latina, é vítima dessa ideologia nefasta. Então, tem pessoas, tem igrejas que vivem da desgraça daquela pessoa. Enquanto a pessoa está na desgraça, eles ficam puxando tudo aquilo que a pessoa tem. A pessoa tem um carro, ela quer aquele carro que ela tem. A pessoa ganha um salário X, ela quer a metade ou tudo do salário daquela pessoa. Eles ficam escravizando, dizendo que se a pessoa não der, ela vai para o inferno. Que se ela não der, ela está em pecado. Que se ela não der, o coração dela está naquele bem, está naquele dinheiro. E não é verdade. A Bíblia fala assim: não ligarás a boca do boi que debulha. Quer dizer, se você trabalha, você tem direito a um bom automóvel. Se você trabalha, você tem direito a morar em uma casa boa. Se você trabalha, você tem direito a comer do bom e do melhor. Mas essas igrejas, essas ideologias demoníacas, eles acham, eles pregam que se você tem e não dá, é porque você é avarento. Mas você sabe se você é avarento ou não. Se você é avarento, deixe de ser avarento. Deixe de ser igual aquele príncipe que chegou até o Senhor Jesus e perguntou: Senhor, como que eu posso herdar o reino dos céus? Aí Jesus falou: observastes os mandamentos? Não matarás, honrará pai e mãe. Deus ama o Senhor Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar. E o príncipe fala para ele: tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. Aí Jesus chega e fala para ele assim, para o jovem rico: só uma coisa te falta. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. E a Bíblia fala que o príncipe, ele, por ser dono de muitas riquezas, ele se entristeceu e foi embora. Mas o interessante é que nessa passagem, Jesus fala assim: vende e dá aos pobres. Jesus não fala assim: me dá para mim, que eu vendo, que eu vou repartir para os pobres. A ideologia dessas igrejas é ao contrário. A ideologia dessas igrejas é o seguinte: não venda e dê aos pobres. Dá para mim, dá para minha instituição, eu vou vender e eu vou repartir aos pobres. Mas muitas das vezes eles não vendem e muito menos não repartem para os pobres. Fica tudo com eles, milionários. Esses daí vão prestar contas no grande dia. Esses que pegam o último centavo da diarista, esses que pegam o último centavo da doméstica, da pensionista que o marido faleceu, às vezes esposo de um policial militar, faleceu e hoje está solitária. Às vezes perdeu por causa de uma doença. Eles querem. Tem 10 reais, eles querem 9, às vezes os 10. Tem 1 real,
E eles querem aquele R$1. Tem a passagem, somente a passagem para ir embora. Eles querem a passagem que o fulano tem para ir embora, eles querem, e fala assim, Deus vai te abençoar se você for embora a pé. Quer dizer, Deus não vai abençoar se você ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Deus vai abençoar se você der tudo para eles, der até mesmo a passagem, e você for embora a pé. Cambada. Vão prestar conta no dia do juízo. Então, você líder espiritual, que você fala para sua ovelha, entregar tudo o que ela tem, que Deus vai abençoar, vigia, se cuida. Porque se não tiver base bíblica, você vai prestar conta. Podemos fazer votos com Deus, podemos instigar a pessoa a mover a fé, mover de fé. Podemos instigar ela a fazer um voto, podemos. Mas viver sempre puxando a lã, não podemos. Então, assim, aquele príncipe, por ele ser dono de muitos bens, a Bíblia fala que ele entristeceu e foi embora. Então, precisamos tomar atento com isso, de não ser soberbo, de não ser arrogante e muito menos ser pessoas gananciosas. Continuando aqui. O fundamento da igreja local para a prática social está nos salmistas, nos profetas e em Cristo e nos apóstolos, ou seja, em toda a Bíblia. A igreja de Cristo deve socorrer os menos favorecidos, porque o amor de Deus está em nós e, portanto, devemos amar o nosso semelhante. Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. Gálatas, capítulo 2, no versículo 10. Então, assim, em toda a Bíblia, nós iremos ver pessoas socorrendo pessoas. Davi socorrendo pessoas. Profeta socorrendo pessoas. Pessoas socorrendo profetas. Mas como assim, Lincoln? Pessoas socorrendo profetas. Lembra da viúva que socorreu Elias? O que a senhora tem dentro de casa? Eu tenho um punhado de farinha e um punhado de óleo. Um pouquinho de óleo e um punhado de farinha. Faz um bolo para mim e o que sobrar dá para você e para o seu filho. E a viúva socorreu aquele profeta. Então é uma faca de dois gumes. Eu socorro você, você me socorre e Cristo é engrandecido. Então, assim, vemos vídeos hoje na internet, muito fáceis da gente ver hoje, porque a internet, o celular está nas nossas mãos. Se vê uma cena, você já filma. Se vê um negócio diferente, você já quer filmar, tirar foto. Então, você vê pessoas assim... hoje mesmo eu vi um vídeo de um senhor vendedor de pano de prato, pano de chão. O seu carrinho ali, bem cheio assim, de pano de chão, ajoelhado, fazendo a oração, apresentando o seu trabalho. Todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. Trabalho lícito é digno. O médico tem um trabalho digno. O que trabalha com reciclagem tem um trabalho digno. Não podemos apontar o dedo para ninguém. Cada um conforme aquilo que ele escolheu ou que foi escolhido para ele. Eu não tenho culpa de ter nascido num berço pobre. Eu não tenho culpa de ter nascido num berço rico. Mas eu tenho culpa de tudo aquilo que vier nas minhas mãos, eu não saber administrar. Eu terei culpa de tudo aquilo que vier nas minhas mãos, eu não souber administrar, porque eu vou prestar conta. E aquele senhor pegou aquele carrinho cheio de pano, de prato, pano de chão, que estava ali, bem bonitinho, embaladinho, de joelhos no sinaleiro, orando a Deus, apresentando o seu trabalho ao Senhor. E um senhor, uma pessoa no carro, não deu para identificar, filmando. Então, assim, precisamos atender. E outra coisa,
Quando você tem oportunidade, ajude. Tem condições de comprar tudo? Compra tudo. Tem a condição de comprar metade? Compra metade. Tem as condições de comprar um? Compra um. Porque enquanto aquela pessoa estiver na rua vendendo, tiver um produto para vender, ela não vai para casa. Mas no momento em que ela vender todos, ou a maioria dos itens que ela tem para vender, que ela consiga tirar o sustento daquele dia, comprar um pão, um leite, algo, ela vai para casa. Então, se você tem condições, mesmo que você não vai usar, compre aquilo. Pegue, é uma forma de respeito. Quando você pega, é uma forma de respeito. Você pega aquilo dali, para numa casa, doa. Vai numa igreja e doa. Passa num lugar, a pessoa... Eu cansei de passar no sinaleiro, comprar uma bolachinha, e eu não comer aquela bolachinha, eu chegar no outro sinaleiro, um senhor vendendo um outro produto, eu dar para ele aquele produto e pegar aquele outro. Aí, num outro sinaleiro, eu vou receber um pacotinho de bala, e eu estou com um pacote de bolacha, de repente eu ajudar aquela moça, e daí ela me peguei aquela balinha, eu dei um pacote de bolacha para ela, que tinha pego no sinaleiro lá atrás. Ela olhou para mim e falou assim, moço, Deus te abençoe. Quer dizer, quanto tempo ela estava naquele sinaleiro sem comer? Pode ajudar? Ajude. Deus será glorificado na sua vida. Amém? Vamos lá para a gente terminar a nossa lição de hoje. O terceiro tópico vai dizer sobre a mordomia dos crentes na igreja local. Em primeiro lugar, é preciso congregar. Você precisa congregar, precisa estar junto. Precisamos estar dialogando, calor humano. Precisamos estar, calor humano, juntos e misturados. Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo estão juntos e misturados. Precisamos estar juntos e misturados com Ele, com a igreja, com o irmão em Cristo. É notório o crescimento dos desigrejados. Não temos espaço aqui para entrar em detalhes sobre o fenômeno, mas uma pinceladinha. Desigrejado é aquilo que nós conversamos lá atrás. Por algum motivo, chateação, a pessoa não congrega mais em igreja nenhuma. Por quê? O irmão está bicudo, a irmã chegou de calça, a irmã que era para receber, essa irmã que veio de calça, esnobou ela, virou o rosto, não deu paz do Senhor, não deu paz de Cristo, não falou seja bem-vindo, não deu boa noite. Então, são coisas que fazem as pessoas ficar longe de uma igreja, mesmo morando ao lado, próximo da igreja. Já que a igreja sou eu, não precisamos frequentar os cultos regulares, nem ser membro de uma igreja local. Ora, não é isso que a Bíblia nos ensina, mas exatamente o contrário, não deixando a nossa congregação. Se encontra essa referência em Hebreus capítulo 10, no versículo 25. Quer sua igreja local seja grande, quer seja pequena ou ponto de pregação, alegre-se em orar com os irmãos, participar da ceia do Senhor, ouvir a palavra de Deus, compartilhar os dons espirituais e assistir aos mais necessitados. Então a congregação, a igreja, ela tem muitas ferramentas que nós podemos fazer. Nós assistimos os cultos, nós oferecemos o nosso culto racional ao Senhor, nós estamos ligados ali, unidos com os irmãos, nós estamos assistindo, quer dizer, estamos dando assistência àquelas pessoas. Como que você sabe que a pessoa está passando dificuldade, sendo que você está longe dela? Você só sabe se a pessoa está passando necessidade se você está próximo dela. Então essa é uma importância de você estar congregando. O fulano nunca vem na minha igreja. Fulano nunca vem na minha casa. Fulano não vem mais na minha casa, não sabe o que eu estou passando, mas lógico, você não abre as portas da sua casa, você não dá vazão, lado para que a pessoa ela possa te ajudar. Ame a Cristo, o cabeça, mas ame também a igreja local, que é o corpo. Precisamos amar a Cristo, que é o cabeça. Mas a igreja local, eu,
faço parte da igreja local, você, precisamos estar junto, igual um corpo que bem ajustado, ele irá para o reino dos céus. Então, para finalizarmos aqui, líderes cristãos como mordomos, como administradores. Os pastores das igrejas locais, como mordomos de cristãos, têm grande responsabilidade diante de Deus pelas almas que lhes são confiadas. Essa responsabilidade está amparada no próprio exemplo de Jesus, nosso Senhor. O nosso Senhor ensina-nos como cuidar das almas que o Pai nos confiou. Ele lavou os pés dos discípulos. Lembra que eu iria falar sobre isso? Essa daqui vai ficar para uma próxima aula. Ele lavou os pés dos discípulos, ensinou: entendei o que vos tenho feito, que eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, fazei vós também. Então, todo o ministério de Jesus, ele deixou exemplos para que nós possamos fazer igual. Então, você, pastor, nada impede, veja só, nada impede de você ter um carro bom, uma casa boa, de você ter um bom celular, mas desde que você trabalhe, desde que você não viva da lã da ovelha. Eles falam assim: irmão Lincoln, mas eu cuido de 2 congregações, eu cuido de 3, 4, 5, como que eu vou ter um trabalho secular? Aí, se você é um pastor que faz visita, você é um pastor que assiste os necessitados, vai em hospitais, visita os membros, visita os seus obreiros, você tem aquele tempo durante o dia e você faz essas visitas, esses trabalhos, nada mais justo do que você ter um salário, uma ajuda de custo da igreja, não alta, mas um valor que você consiga colocar em dia as suas contas, os seus compromissos, um salário ou um valor digno. Que a Bíblia fala que todo trabalho, o trabalhador é digno do seu salário. Então, se você, na sua congregação, você recebe uma ajuda de custo e você trabalha para a obra, você não tem um trabalho secular, você trabalha para a obra, então é obrigação sua você visitar os seus obreiros, ver como que eles estão, visitar as viúvas, os órfãos, visitar os membros da sua igreja, ver se eles estão precisando de uma cesta básica, precisando de remédio. Se você, pastor, faz tudo isso, você está de parabéns. Agora você não trabalha, você não visita, você não ajuda os menos favorecidos, e você só está ali, mamando na igreja, você vai prestar conta. Você, pastor, você dirigente de igreja, que fica mamando, fica se alimentando das lãs das ovelhas, você vai prestar conta. Beleza? Então, Jesus nos ensinou sobre humildade, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. 1 João, quer dizer, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12 e 15. Aqui está claro que nenhum líder deve comportar-se como maior que os outros. Jesus, maior líder, humilde. E você, líder, como que você é na sua igreja? Eu, Lincoln, como que eu sou na minha igreja? Como que eu sou? Inacessível aos humildes. Será que você não dá lado para a pessoa chegar até você? Será que o teu segurança não deixa aquela alma necessitar de chegar e pedir uma oração para você? Será que você é intocável? Tem que marcar horário para conversar com você, sendo que você tem horário disponível? Será que você, pastor, abre a sua congregação 1 hora antes, põe uma cadeira ali na frente do altar e espera uma ovelha chegar perto de você para pedir uma orientação, uma oração? Ou você é um líder que chega atrasado nos cultos?
E é o último a chegar, chega atrasado na igreja e é um dos primeiros a ir embora. Inacessível. É triste isso. Triste isso. Então, a mordomia dos membros e congregados. Numa igreja local, além dos líderes terem uma responsabilidade específica, o membro do corpo de Cristo deve ser útil à obra do Senhor, exercendo a mordomia do reino de Deus conforme a sua capacidade, orando, louvando, testemunhando, evangelizando, visitando enfermos e afastados, liderando departamentos, realizando outras atividades. Então, assim, você que é congregado, a Bíblia fala que a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Lá na sua igreja local, se você procurar bem, tem departamentos que precisam da sua mão de obra. Ah, mas eu não sei fazer. Tem alguém que sabe fazer e que precisa de um auxiliar. Tem alguém que sabe fazer, que está ali para orientar, fazer discípulo, formar uma pessoa para que aquela pessoa venha liderar aquele departamento. Vai lá na sua igreja local. Vai lá na sua congregação. Pergunta para o seu pastor. Pergunta para o seu dirigente, seu líder. O que eu posso fazer para somar no reino dos céus? O que eu posso fazer com as minhas mãos? O que eu posso fazer com as minhas orações, com o meu louvor, com a minha adoração? Para que o reino dos céus se aproxime mais ainda. Porque o reino dos céus está próximo. É assim que João falava. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Estava falando de Jesus, estava falando do Espírito Santo, estava falando da vontade do Pai. Então, aqui acaba o nosso estudo sobre a mordomia da igreja local. Se esforce, se esmere, faça com amor. Perdeu o primeiro amor? Pede para Deus avivar o primeiro amor. Arregaça as mangas, dá um gás, vai. A Bíblia fala, esforça-te, levanta-te, ergue-te. Vários adjetivos, vários verbos que diz para a gente tomar, para que nós venhamos tomar posição diante de Deus, diante da nossa congregação. Então, finalizamos aqui. Mordomia da igreja local. Seja um belo, um bom, um excelente administrador lá na sua congregação. Beleza? Deus abençoe você, sua casa, sua família. E lembre-se, você é um vencedor, você é uma vencedora. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.